É curioso porque o mercado financeiro no Brasil Opa! Vai lá. 2010 a 2020, ele cresceu de uma maneira particular, né? Você tem sempre as corretoras com as assessorias, isso foi pervasivo na sociedade, puta, ganhou-se um mercado, um monte de gente conheceu a bolsa, teve uma adoção enorme. Diferente um pouco dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ele tem tem muita cultura do planejador financeiro, né? Ou seja, aquela pessoa que é agnóstica e vai focar exatamente do teu momento de vida, no teu patrimônio e qual que é a estratégia ideal para que faça sentido para você. Vocês da Nord acreditam nesse modelo? Você acha que esse modelo ainda pode ser massificado no Brasil? Não, assim, isso é uma realidade em vários países do mundo. Por exemplo, na Europa é proibido você ser comissionado. Eles fizeram um estudo que mostrou qual era a rentabilidade média da carteira de uma pessoa assessorada via comissão. E qual era a rentabilidade média da carteira de uma pessoa assessorada de uma forma independente. A diferença de rentabilidade era brutal, da ordem de 20%. Caramba. Então, assim, eles fizeram um estudo detalhado na Europa e proibiram o comissionamento. Nos Estados Unidos, eles estão caminhando para esse modelo. Várias empresas que eram comissionadas estão mudando. Por exemplo, a Charles Schwab, que dizem que é onde a XP se espelhou, né? Então, eu acho que as próprias empresas brasileiras de assessoria já estão mudando também o modelo, né? Tem vários assessores que já estão mudando de comissionamento para percentual, para um FII. E pode ser negociado, diferentes tipos de modelo, né? A pessoa para com o cliente, né? Sim, aí é uma negociação livre, mas você sabe quando você vai pagar, entendeu? Você assina lá, vou pagar tanto por mês, vou pagar tanto por ano. É uma coisa transparente. Ao contrário do comissionamento, que você não sabe o quanto você tá pagando. E pior, você acha que você não tá pagando nada. Lógico que você tá. Só que vem do outro lado, né? Do fundo ou do... vem produto ruim. Assim, a gente recebe cada cliente lá que investiu 2 milhões e tem 750. Porque investiu um monte de produto ruim. Então, assim, você paga, só que você paga de outras formas. Então, assim, já tá... No mundo inteiro já tá... Essa mudança tá muito mais consolidada. No Brasil, a gente vai chegar lá. Só que no Brasil, tudo é mais demorado, né? E até o regulador demora um pouco mais também. Ele não é proativo, né? Ele é reativo. Então, a gente vai chegar lá daqui a 10 anos. Mas a gente já tá preparado. Mas é muito louco, né? Quando você fala de velocidade, o ecossistema ele tá meio que colocado já, né? Então, você mudar o modelo de negócio dessa galera que já tomou conta do mercado, virar um transatlântico e depende de cultura, né? Não é do dia pra noite isso. Eu acho muito difícil também. Concordo com você que eu acho difícil eles fazerem o shift. Até porque o modelo de comissionamento te rende, grosso modo, 2,5% da carteira do cliente, né? 2,5%. Enquanto o modelo de FII te rende o quê? 0,5%. Então... Para você fazer o shift do modelo, você tem que estar num cenário muito ruim mesmo, porque você tem que aceitar ganhar menos, né? Quem é que aceita ganhar menos? Exato. Né? É um cenário que... Só vai fazer se você for obrigado. Minha pergunta, entendeu? Puta, vai massificar? Tem várias barreiras para isso acontecer, né? Mas eu acho que porque vai chegar uma hora que vai ser impossível. É que nem o bancão. O bancão antes colocava CDB a 80% de CDI na nossa carteira, fazia a gente investir em PIC, não era? Em títulos de capitalização. Eu lembro. Né? Até que uma hora que ele foi obrigado a mudar, porque ele estava começando a perder todos os clientes. E eu acho que uma hora eles vão ser obrigados a mudar. Você tocou num ponto interessante do ponto de vista de segmento, né? Quando você pega um planejador financeiro, ele existe no Brasil, mas ele existe meio que tradicionalmente para alta renda. Ou para family office. Verdade. Né? Então, assim como a tecnologia, quando você se prova um bom modelo, a tendência é democratizar. Total. Né? Então, assim, a tendência é aparecer novos players que têm esse novo modelo, etc. Então, é bem interessante esse movimento. Eu ia perguntar uma outra coisa. Tem alguma coisa para perguntar? Não, manda lá. Pode mandar. Meu Deus do céu. Na parte de ações, né?
O que eu vejo é que lá no começo de 2010, em 2010, o mercado financeiro não tinha tantos produtos. Desculpa, renda fixa. Não tinha tantos produtos. Sim. Então era o papai e mamãe ali, você comprava título do governo, no máximo um CDB. E aí houve um bull market violento até, querendo, 2 anos atrás. Né? Então a renda variável surfou uma onda muito boa. O que está acontecendo? O que eu tenho percebido? Quando agora a Bolsa teve uma queda, o mercado, pela maturidade que conquistou em produtos financeiros, tem criado uma variedade muito grande de produtos de renda fixa. Qual que é a sua avaliação desses produtos? Tem coisa boa hoje para investir? O que tem de novo hoje no mercado que não existia no passado? Não, tem muita coisa boa. É verdade, na verdade, sim, o que você mudou foi o acesso, né? Das pessoas, do pequeno investidor, a esses outros tipos de produto, porque os produtos sempre existiram. Quer dizer, alguns produtos são novos, por exemplo, ETF e LFTS11, uma ETF de Tesouro Selic que você pode comprar na bolsa, né? Isso aí acabou de lançar. Mas, assim, fora isso, quais são, grosso modo... Qual que é o joguinho da renda fixa, né? O jogo da velha da renda fixa. Pensa assim, você tem 3 emissores e 3 indexadores. E aí você faz a combinação entre eles para ver os produtos. Quais são os 3 emissores? Você tem o governo, né? Títulos públicos. Você tem as empresas e você tem os bancos. Então, governo, empresas e bancos. Quais são os indexadores? Você tem os pós-fixados, Tesouro Selic, CDB a 100% CDI, pré-fixados, uma taxa fixa, e o IPCA+. A hora que você junta os 3, você tem todas as combinações de todos os produtos de renda fixa. Então, ou ele é do governo e é pós-fixado, ou ele é do governo e é pré-fixado, ou ele é do governo e é indexado. Ou ele é da empresa e é pré-fixado, entendeu? As debêntures, né? São títulos de empresas, né? E geralmente eles são pós-fixados ou IPCA+. Então, você vai fazendo todas as combinações do jogo, sabendo esses 3, né? E aí, se é do governo, eu não preciso analisar o balanço do governo. Né? O governo é o emissor mais seguro que tem. Algumas pessoas até me perguntam, por quê? Porque o governo, se está vencendo algum juro de algum título e precisa pagar, ele pode, aumentar os impostos. As empresas não podem. B, emitir dinheiro. As empresas não podem. C, pegar empréstimo com a FMI. As empresas não podem pegar. Então, assim, ele tem muito mais recursos para pagar o juro do que as empresas. Então, ele é mais seguro. Então, você vai escolhendo, né? Nesse xadrez aí, você vai escolhendo. Eu quero não correr risco nenhum, então eu vou pegar o governo e o pós-fixado, porque o pós-fixado você nunca tem chance de perder, né? Você vai sempre render um valor positivo. Por exemplo, por que todo mundo gosta da poupança? Porque a poupança é um pós-fixado. Ela rende sempre um valor positivo, né? Mas tem outros pós-fixados que, além de serem pós-fixados, rendem mais, né? Então, por exemplo, Tesouro Selic. Então, você vai escolhendo e vai fazendo as suas escolhas. Não, aceito correr um pouco mais de risco. Vou pegar, ao invés de um Tesouro Selic que rende 100% CDI, vou pegar um CDB de um banco médio que rende 105% de CDI. É um banco bom, acho que o balanço é legal e rende 5% a mais, legal. E aí você vai tomando as suas decisões, baseado em quanto risco a mais eu quero correr para ter aquele retorno a mais e se eu acho aquilo razoável, tá? E hoje em dia, eu acho até que com esse processo de educação financeira, as pessoas conseguem entrar numa corretora, né? E ver, então tem aqui os títulos do governo, no Tesouro Direto, tem aqui CDBs, LCIs, LCAs, né? Ou letra financeira, dos bancos, alguns têm garantia do FGC, e tem aqui as debêntures CRIs e CRAs das empresas, e aí eu vou montar a minha carteira baseado nesse Você tem acesso a todo esse menu que o mercado está oferecendo, e aí você faz um trabalho de filtro e de acordo com o que você recomenda, e aí para o público de vocês, eu recomendo que vocês prestem atenção nesses produtos. Então, como é que eu tomo decisão? Tá. Tem 3 decisões que você tem que tomar. É tudo uma tríade, percebeu, né? É tudo uma tríade. Tem 3 decisões que você tem que tomar e tem uma ordem certa. Você não pode tomar a terceira decisão antes da primeira, tá? Tem uma ordem que você tem que seguir.
A primeira decisão é qual o indexador que eu quero. Eu quero um pós-fixado, eu quero um pré-fixado, eu quero um indexado à inflação. Cada um desses indexadores se comporta de uma maneira totalmente diferente, dado o cenário macroeconômico. Então, tem indexador que ganha quando os juros sobem. Tem indexador que perde quando os juros sobem. Tem indexador que ganha quando o juro cai. Tem indexador que perde quando o juro cai. Então, primeira coisa, você tem que estar no indexador certo. Porque senão você vai perder dinheiro. Como é que eu sei o indexador certo? Eu tenho que olhar o cenário macroeconômico. Qual parte do ciclo eu estou? Na parte que os juros sobem ou na parte que os juros caem? E aí eu tenho que olhar a inflação, atividade, tudo mais. Essa é a primeira decisão. A segunda decisão é, mas qual vencimento? Porque eu posso estar num indexador, num pré-fixado curto ou longo. E às vezes o pré-fixado curto cai e o pré-fixado longo sobe. Então, tem que escolher o vencimento também. Terceira decisão. Tá bom, eu quero um pré-fixado longo. De quem? Do governo, de um banco ou de uma empresa? E aí eu vou ver quanto tá pagando a mais o banco e a empresa em relação ao que o governo tá pagando e se eu acho que vale a pena ou não. Por exemplo, em 2020, para você investir num banco ou numa empresa, eles estavam pagando quase nada a mais que o governo. Estavam pagando quase a mesma coisa que o governo pagava. E você estava correndo um risco cavalar. Aí as taxas de juros subiram, deu a crise de crédito por conta das lojas americanas. Aí as taxas explodiram. Quem estava em crédito privado Lascou. se lascou. Então tem que acertar também qual que é o emissor do momento. Então você tem que tomar 3 decisões nessa ordem. Olha o cenário, escolhe o indexador. Escolhe o vencimento e escolhe o emissor. E é interessante como atrás de todos esses produtos existe a curva de juros que o mercado simula, né? Ou o mercado precifica, né? E é baseado nesse cenário macroeconômico da simulação dessa curva é que os ativos aqui vão performar de maneira diferente. Perfeito, é isso. Interessante. É legal. exatamente isso. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?